Olá a todos! Hoje damos seguimento aos estudos no âmbito da insuficiência cardíaca. O primeiro trial abordado aqui, neste tópico, foi o SOLVIT, demonstrando os benefícios do enalapril no tratamento desta doença. Porém, antes da aprovação do uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina para o tratamento da insuficiência cardíaca, outras classes de vasodilatadores foram estudadas nessa população. Um dos primeiros estudos foi o VIREFT-1, publicado em 1986, comparando o uso da associação hidralazina e isosorbida ao placebo em pacientes com insuficiência cardíaca leve a moderada, tendo demonstrado uma redução de mortalidade de 25% em 2 anos. Lembrando que, nesta época, os pilares do tratamento ainda eram apenas digitálicos e diuréticos, medicações que não haviam demonstrado benefício na redução de mortalidade. O mesmo grupo de pesquisadores publicou em 1991 o estudo VIREFT-2, lançado na mesma edição do New England Journal que o estudo SOLVIT. O objetivo deste trabalho foi comparar o enalapril, que já começava a ser amplamente utilizado, à clássica associação hidralazina e isosorbida, em pacientes com insuficiência cardíaca. Foram incluídos pacientes que apresentavam evidência de disfunção cardíaca, fosse pelo índice cardiotorácico na radiografia de tórax, pelo diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo pelo eco ou pela fração de ejeção avaliada por radionuclídeos. Os pacientes também deviam apresentar baixa tolerância ao exercício físico, com VO2 pico menor que 25 avaliado pelo ergômetro. Foram excluídos os pacientes com infarto ou cirurgia cardíaca há menos de 3 meses, os com angina limitante, valvopatias graves e DPOC. Foi um ensaio clínico multicêntrico, duplo cego, randomizado, com análises por intenção de tratamento. Houve um período pré-randomização de 4 semanas para otimização dos digitálicos e diuréticos e suspensão das drogas não permitidas pelo estudo. Após este período inicial, 804 pacientes foram randomizados de forma equilibrada para receber enalapril ou hidralazina isosorbida. Os pacientes eram homens, com média de 60 anos de idade, metade deles com doença coronária associada. A maior parte dos pacientes estava em classe funcional 2 ou 3, com fração de ejeção média de 29%, porém muito variável entre os pacientes. Quanto aos resultados, os pacientes que fizeram uso de enalapril apresentaram menor mortalidade comparado ao grupo da associação hidralazina isosorbida, com P de 0,016 após 2 anos de seguimento, um ponto pré-determinado pelo estudo. A tendência deste benefício apareceu nos primeiros meses e se manteve ao longo do estudo, porém com um P de 0,08 não significativo no final do follow-up. Analisando as causas de morte, sugere-se que a menor mortalidade no grupo enalapril tenha sido devido à redução de morte súbita, com P significativo. Não houve diferença entre os grupos com relação a hospitalizações por causas cardíacas, e nos 2 grupos houve melhora da fração de ejeção avaliada após 13 semanas do início do tratamento e anualmente. Porém, a melhora foi mais pronunciada no grupo hidralazina isosorbida, com diferença estatisticamente significante. Também houve redução do índice cardiotorácico após 13 semanas e após 1 ano em ambos os grupos. Quanto ao consumo de oxigênio no pico do exercício, houve melhora significativa no grupo hidralazina isosorbida após 13 semanas e após 6 meses, mudanças que não foram observadas no grupo enalapril. Após 1 ano, as curvas tiveram declínio em ambos os grupos. Com relação aos eventos adversos, nota-se maior incidência de cefaleia em pacientes que receberam hidralazina isosorbida, enquanto houve mais hipotensões sintomáticas e tosse nos pacientes que receberam enalapril. O estudo conclui que as evidências, à época, apontavam para a necessidade de incluir a terapia vasodilatadora como padrão para o tratamento de insuficiência cardíaca e que os diferentes efeitos dos 2 regimes, enalapril ou hidralazina isosorbida, na mortalidade e nos desfechos fisiológicos, sugerem que o perfil dos efeitos pode ser melhorado se as estratégias forem combinadas. Hoje, após 27 anos do estudo, vimos que o IECA se consolidou no tratamento da insuficiência cardíaca, recebendo indicação 1A por todos os guidelines. A combinação hidralazina e isosorbida mantém seu espaço nos pacientes com contraindicação, a IECA ou BRA, e como opção de associação nos pacientes refratários à terapia otimizada e que tolerem mais vasodilatação, recebendo indicação 2A-C pela diretriz brasileira e 2A-B pela europeia, ponderando que a recomendação baseia-se no atual estudo,
o qual foi realizado em pacientes majoritariamente sem uso de beta-bloqueadores e espironolactona. Essas medicações serão explanadas nos próximos vídeos. Até mais!